Estamos de volta com o Pai Passa na Frente nessa tarde de segunda-feira. E olha, nós estamos em clima de oração. A igreja se prepara para escolher o seu novo Papa através da missão dos cardeais, que estão reunidos já na cidade do Vaticano, pedindo a ação do Espírito Santo para este momento tão especial, único e importante na nossa igreja, né, Caísa? Amém. E nós estamos seguindo em oração. E aí, padre, nós temos a honra de lá em Roma ter o Alain Ribeiro e também o padre Rafael, trazendo sempre notícias para nós. E com certeza hoje vai nos atualizar de tudo. Com certeza. E nós vamos agora, então, ao vivo para Roma, para conversar com o nosso repórter Alain Ribeiro, que nos traz as informações diretamente de lá. Boa noite para você aí, Alain. Boa tarde para nós de cá. Boa noite. Boa tarde para vocês aí no estúdio. Não sei vocês, mas eu tô super ansioso para conhecer Também. o novo Papa. A gente fica com o coração assim, né? Da expectativa que chegue logo esse momento do conclave para a igreja conhecer o sucessor de Pedro, o sucessor do Papa Francisco. Papa Francisco que fez um pontificado aí muito marcante e agora a gente espera justamente isso, a continuidade desse trabalho dentro da nossa igreja. E, bom, nesse tempo de sede vacante, os cardeais se organizam aí em congregações. O que são essas congregações? São justamente reuniões em que, ao longo desse tempo, eles se organizam para dar as diretrizes necessárias para a ação da igreja, né, nesse tempo sem a presença de um sumo pontífice. Por exemplo, a definição da data do conclave, ela foi feita na congregação. Aspectos financeiros que são necessários nesse momento são decididos na congregação. E também diretrizes que vão de encontro àquilo que vamos vivenciar a partir da próxima quarta-feira, que é justamente o conclave, a eleição do sucessor do Papa Francisco. E entre os aspectos das duas congregações que aconteceram hoje, ao longo de todos os dias, foi uma só congregação. No dia de hoje, eles optaram por ter uma congregação a mais em relação aos dias anteriores. Foi justamente falado sobre aí diretrizes. Quais são os caminhos que a igreja deve seguir daqui para frente? E entre os aspectos que foram abordados, se falou do direito canônico e também do papel do Estado da Cidade do Vaticano. Se abordou a presença numerosa dos jornalistas aqui em Roma, justamente para cobrir o funeral e também o conclave, o que demonstra que o evangelho está sendo anunciado e tem chego a toda parte. Então, uma perspectiva dos cardeais é justamente isso, de entender o papel da mídia e como as notícias relacionadas à Igreja Católica têm tido aí grandes ramificações em todo o planeta. A gente recorda que a escolha de um sumo pontífice ela tem a importância dentro da Igreja Católica, mas, em paralelo, também é um chefe de Estado fundamental para decisões importantes, né? Papa Francisco, que dialogou tanto sobre a guerra, sobre a paz mundial. Então, a figura de um sumo pontífice deve estar alinhada justamente a esse cenário global, que ter uma igreja aberta, não fechada no seu mundo. Entre os outros aspectos, também foi recordado, Caísa, o momento vivido ao longo da pandemia de Covid-19, né? Que, em meio ao sofrimento, a igreja pôde levar esperança nessa situação tão difícil que todo o planeta viveu. Também, nos assuntos apontados aí, discutir os desafios da transmissão da fé, do cuidado com a criação, das guerras e da fragmentação do mundo. E foram manifestadas preocupações quanto às divisões internas da igreja. E também foram tratados temas como vocações, família e educação dos filhos. Ou seja, nesse momento pré-conclave, os cardeais já começam a se alinhar justamente com a perspectiva daquilo que deve ser trabalhado no próximo pontificado. Aquilo que necessita de continuidade, aquilo que se faz fundamental, né, para aquele que vai direcionar toda a igreja a partir dos próximos dias. Então, esse momento pré-conclave acaba sendo fundamental para que os cardeais possam já ir para esse momento de conclave alinhados com a perspectiva de toda a igreja. E a gente reforça aquele convite que foi feito na semana passada por eles, que todos possam se unir em oração pelos cardeais, pelo conclave, né, que à luz do Espírito Santo eles possam escolher o sucessor de Pedro, que vai justamente direcionar toda a pastoral, todo o trabalho
da igreja nos próximos anos, com essa perspectiva justamente discutida ao longo desses dias. Então, eu volto com vocês aí, Caísa, Padre Alexandre, e com essa expectativa de todos nós que esse conclave seja rápido, né? A gente sabe que pode levar aí um certo tempo, mas em média, nos últimos anos, foi de 2 a 3 dias. Vamos esperar, né? A gente quer um Papa logo, justamente com o coração aberto a essa igreja que os cardeais já estão aí discutindo e direcionando para o futuro. Olha, Alan, eu acho que na quinta-feira de manhã nós já teremos aí um novo Papa, viu? Bom, amém. Espero que sim. Agora, Alan, você disse uma coisa muito interessante, aproveitando a sua estadia em Roma, você disse algo muito importante, e eu posso estar errado, mas você pode nos ajudar, porque você está vivendo esse momento aí. Nunca se viu tanta repercussão midiática e acompanhamento de toda a mídia, seja ela tradicional ou até mesmo a mídia católica, a mídia religiosa, em torno desses preparativos para o conclave, desde o dia em que nós soubemos do falecimento do Papa Francisco, as cerimônias dos seus sufrágios, noviendiais, a repercussão midiática. E como é que você tem observado isso aí com os seus colegas jornalistas? Como você tem observado que a mídia do mundo todo tem repercutido esse momento? A gente percebe uma ansiedade, a gente percebe aí tanta repercussão. Como que você aí tem observado o trabalho dos jornalistas? Olha, padre, eu avalio que vivemos um tempo mais tecnológico, então estar em Roma para fazer uma cobertura como essa não requer grandes equipamentos. Foi-se o tempo que a gente precisava daquelas grandes antenas na televisão. Hoje, por meio de um celular, a gente se comunica com a outra parte do mundo. Então, eu observo que essa facilidade em cobrir esses momentos acaba atraindo muitos jornalistas. E, ao mesmo tempo, a gente sabe da importância que a igreja tem em todo o mundo. Então, não só a mídia católica se faz presente, né? Vários veículos católicos, inclusive, hoje eu estive na sala de imprensa junto ao Padre Rafael e a gente viu muitos sacerdotes que trabalham com a comunicação, fazendo o seu credenciamento, ou seja, levando aí, através dos meios de comunicação, tudo aquilo que está acontecendo aqui em Roma durante esses dias. E, ao mesmo tempo, a imprensa secular, como o Papa Francisco era uma figura global, né? E, ao mesmo tempo, o próximo, o sucessor do Papa Francisco, também carrega essa mesma missão, porque o nosso mundo está cada vez mais conectado. Então, o mundo conhece a figura do Papa Francisco e, por isso, a imprensa está em peso aqui para noticiar esse momento que é histórico para toda a igreja, né? Um Papa que chega em meio a esse avanço tecnológico que já pegou ali o pontificado do Papa Francisco, mas que agora vem fortemente. Então, é um outro cenário, uma outra realidade que a igreja vem vivendo e que o novo Papa vai ter que olhar com carinho também para a tecnologia e para como a informação é disseminada. Ô, Alan, agora conta pra gente, aí já é noite, aonde você está? Está na casa aí geral dos Redentoristas, essa imagem bonita aí atrás de você? Bonita, uma cidade linda. Roma é a cidade eterna, né? Uma cidade que encanta os olhos. Mas eu falo justamente da casa geral. Aqui é um terraço, um dos terraços, né? Porque a casa geral é bem grande. Inclusive tem várias vistas aqui de Roma. E lá no fundo, ao final dessa rua, é onde está Santa Maria Maior, local onde o Papa Francisco foi sepultado. E desde o sepultamento, né? Desde o domingo, em que as visitas se fizeram mais intensas, as filas são enormes para fazer essa visitação. E todos os dias tem acontecido a oração do Santo Terço. Eu acreditava que isso iria até o domingo, ontem, né, por conta do Novendiale, os 9 dias, e não. Continua persistindo daqui. Eu escuto a oração do Santo Terço todos os dias, às 9 horas da noite. Um grupo de pessoas se reúne ali em frente, justamente para esse momento de oração. Certamente rezando pela alma do Papa Francisco, ao mesmo tempo rezando pelo futuro da igreja, pelo conclave que se aproxima. Com certeza, Alan, muito obrigado mais uma vez. Um bom trabalho para você e para o Padre Rafael aí em Roma, nos trazendo detalhes deste momento especial que a igreja vive. E nós estamos do lado de cá rezando para que os nossos cardeais,
nossos bispos possam escolher o Papa adequado, o candidato adequado para dar continuidade ao legado deixado pelo Papa Francisco. E olha, dê um abraço aí nos confrades redentoristas do Brasil. Meu também. Isso, mande um abraço para todos. Espero que a sua convivência no meio deles possa acrescentar, já que há muitos confrades redentoristas, inclusive, que estão trabalhando no meio da comunicação. Sem dúvida, pode deixar que eu vou dar um abraço para todo mundo aqui, viu? Até mais. Que bonito, né, padre? A missão acontecendo. A missão acontecendo em Roma e a missão acontecendo aqui no Brasil.